Glórias a Deus. Vamos sentar, por favor. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Ela é a principal, né? Sim. Pega aí a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Isaías. Amém? Amém o que, irmão? Atos dos Apóstolos, escrito por Isaías. Amém? Já pensou? Amém. Vocês estão aqui? Amém. Atos dos Apóstolos, escrito por Pedro. Amém? Amendoim para tu também. Quem escreveu o Atos dos Apóstolos, irmão? Fala. Quem? Misericórdia, viu? Pus da vontade de me matar. Dá vontade de me suicidar. Pode sentar, irmão. Hã? Se tu dormir em pé, tu vai cair, tá? Atos 12. Quem escreveu o Atos dos Apóstolos? Lucas escreveu 2 livros: Atos dos Apóstolos e o livro de Lucas, tá? Não faça passar vergonha. Atos foi escrito por Lucas e o livro de Lucas foi escrito por Lucas. Por favor. Atos 12, 1. Vamos ler. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Olha o problema. Esse é o problema. Fazendo passar a fio a espada a Tiago. O que aconteceu com Tiago? Morreu. Tiago era um dos apóstolos de Jesus Cristo. Diga, e ele morreu. Quando eu oro, eu me acalmo. A minha oração não muda Deus, a minha oração muda a mim mesmo. Então aqui, com certeza, quando Tiago foi preso, alguns fizeram orações, mas tem situações que Papai Deus não vai nos livrar, e nós teremos que passar. Foi pregado uma mensagem que não é de Deus, uma mensagem triunfalistas, que aceita Jesus, acabou o problema, nunca mais terá nenhum tipo de dificuldade. Aqui você vê um apóstolo de Jesus Cristo sendo morto. Está aqui escrito: fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. 3. Vendo-se isto agradável aos judeus, esses judeus aqui eram os da religião. Eles gostavam quando alguém que falava de Jesus fosse morto, eles gostavam disso. Então eles prenderam Tiago, mataram Tiago, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. 4. Tendo o feito, prender, lançou no cárcere, entregando 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Quantos? 4, 8, 16. 16 homens tomando conta de um homem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, para matar também Pedro. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Maria. A quem? Não é a Maria, não. Havia oração incessante a Oxalá, a Santo Antônio, aos guias. Não. Havia oração incessante a quem? A Deus, por parte de quem estava orando incessante? A igreja.
a favor dele. A favor de quem? De Pedro. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas, a porta guardava o cárcere. Eis que, porém, sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Existem anjos que te guardam, irmão. Irmão, você não vai para casa e volta, vai para tudo quanto é lugar intacto. Não é à toa. Não é à toa. Existe uma cobertura angelical poderosa que guarda os que temem a Deus. Tem alguém aqui que teme a Deus? Então diz aqui o verso 7, né? Eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, como estava Pedro? Dormindo. Dormindo. Como que alguém consegue estar preso e dormir? Como que alguém está vivendo um momento dificílimo, na fileira de ser morto como Tiago, e mesmo assim consegue dormir? Você sabe que tem gente, só porque atrasa 2 ou 3 dias numa conta, não consegue dormir? Que fracos que somos, né? Por qualquer situação não consegue dormir. E Pedro estava mesmo preso, sabendo que amanhã poderia ser o dia da sua morte. Ele estava dormindo, ele estava descansando. Ele sabia que o propósito e o projeto de Deus para a vida dele não havia terminado. Então, quando você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, o propósito de Deus para a sua vida não terminou. Só Deus pode dizer, ponto final. A última, para mim, eu acredito na primeira palavra e na última palavra. Na do meio eu não acredito não. A primeira palavra de Deus e a última palavra vem de Deus. Entre a primeira e a última, a que fica aqui no meio aqui não me interessa. O que me interessa é a primeira palavra que é de Deus e a última palavra que é de Deus. Versículo: e tocando ele do lado de Pedro, despertou dizendo, olha o anjo, levanta-te depressa. Então, primeiro sinal do poder de Deus, ele estava preso, não estava preso, acorrentado, ó. Olha o que aconteceu, as cadeias caíram-lhe das mãos. Irmão, Deus é poderoso. Irmão, Deus é poderoso, irmão. Deus é poderoso. E disse o anjo, cinge-te, se arrume, calça as sandálias, não vai descalço. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa, lá fora está frio, e segue-me. Versículo de número 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Pedro estava pensando que ele estava sonhando. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, os guardas chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Aquele portão era aberto por 3 homens rodando uma manivela lá para poder abrir o portão. Diz que o portão abriu como? Foi o anjo de Deus, o poder de Deus. Diga, o poder de Deus. O poder de Deus foi acionado aqui, porque no versículo 5, põe lá no 5, irmã,
Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração, que tipo? O que é incessante? É sem? Põe ali, irmã, por favor, para a gente, que o irmão separou. Incessante. Que não... Por isso que Paulo disse, orai. Mesmo quando eu não estou abrindo a minha boca, eu estou com a minha mente orando. Não sei se você consegue orar com a mente. A igreja não foi chamada para ter um período de oração. A igreja foi chamada para viver em oração. A nossa vida tem que ser uma vida em oração. Aí nós vamos fazer igual esses legalistas que se levantam nas igrejas, o pastor, né, principalmente, oh amantíssimo Deus. Quem já ouviu isso? Entramos agora. Eles estavam na presença do diabo, né? A gente nunca sai da presença de Deus. A igreja está sempre na presença do Todo-Poderoso. Pastor, mas o pastor e o bispo, o reverendo, sabe, a missionária, a apostolita, a bispita, eles falam, entramos na tua presença, isto não é correto? Não é correto, porque nós já estamos na presença de Deus. Estamos na presença do Senhor todos os dias. Então diz que, o que significa incessante? Que não cessa, que não sofre interrupção, é contínuo. Irmã, irmão, irmãos, todos nós aqui, vamos aprender. Tem outra coisa lá? Tem sinônimo? Então vamos ver aqui os sinônimos. Incessante, presente, constante, frequente, habitual, permanente, perseverante, incansável. Nós temos que nos habituar a fazer como Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Olha o que ele diz: orai sem cessar. Então, para você ter, essa igreja orava incessantemente. Como pode uma igreja ficar falando? Claro que não era assim. Claro que a igreja, ela ora um período congregacional, porque a gente não vivemos todos juntos. Você vai para sua casa, aí é que vai saber se realmente tu és conectado, tu faz parte desse corpo. O corpo está todos os membros estão coligados. É para orar. A tua mão trabalha para a tua mente. Tua mente fala, coça a cabeça, tua mão coça a cabeça. Então não tem a mão fala, coça a cabeça e não vai coçar as costas, não. É a cabeça. Vê como é que trabalha em conjunto. Então quando a gente sai daqui, a gente não saiu da presença de Deus e não deixamos de orar. Continuaremos orando. Estamos orando. Essa é a oração que Paulo falou, que é uma oração sem cessar. Bota lá no que significa incessante de novo, irmão. Incessante. Incessante. Que não cessa. Que não sofre interrupção. Então você vê que tem algo de mente, né? Tem algo de espírito, tem orações de espírito, né? Só com o meu espírito. Paulo fala aos Coríntios, eu oro bem com o meu espírito. Quem já ouviu isso? Eu oro bem com a minha mente, eu oro bem com o meu espírito. Então esse mover de oração da igreja, que deve ser uma constância lá, que não cessa, que não sofre interrupção, que é contínuo, que é presente, constante, frequente, habitual. Quando você acorda, você diz, dá um glórias a Deus com a tua boca, né? Dá um graças a Deus. Você está orando. Agradecer é orar.
Só o fato de você dar graças a Deus pela hora da comida, pelo pão de cada dia, pelo teu trabalho que você tem, sabe? Quando você chega no teu trabalho em segurança, quando você volta para sua casa em segurança, dá graças a Deus, você está orando. Quando você está no seu trabalho lá falando, o anjo do Senhor está comigo aqui, sabe? Ele vai me guardar aqui, me guarda, porque eu temo ao Senhor e Ele vai me guardar. Porque se você teme ao Senhor, está lá em Salmos 34, 7. Veja se é isso, irmão. Salmos 34, 7. Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem reza 3 vezes ao dia. De quem? Quem teme. Orar significa, toda pessoa que ora, ela diz: eu não consigo sozinho, eu dependo de Deus. Toda pessoa que não ora é arrogante, não tem Cristo. E vou lhe dizer algo, como Paulo falou lá em, acho que em Romanos 8, 26 e 27, põe lá, Romanos 8, 8. E também o Espírito, ó, com letra maiúscula. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo que está na nossa vida. Também o Espírito que está em minha vida está semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Você tem fraqueza? Quem tem fraqueza, levanta a mão assim. Graças a Deus, todo mundo aqui tem fraqueza. E diz que ele, o que ele faz? Ele assiste às nossas fraquezas. Porque não sabemos orar de como? Nós não sabemos orar. Por isso que essa oração sem cessar vem disto aqui, ó. Passa à frente. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, a gente não sabe orar como convém. Às vezes a gente fala até besteira, às vezes a gente fala até bobagem. Então diz que esse Espírito, nesse momento que você não está nem falando palavras nenhuma, a tua mente está ligado, ele está orando. Você está ligado nele, ele está orando. Ele está falando as palavras certas com Deus. Ele está orando, a mente. Às vezes as nossas orações verbalmente, ou um som, né? Ela às vezes é uma oração até de hipocrisia, sabe? Tem até umas orações de hipocrisia que se ora bonito e não se crê naquilo que se ora. Então as orações têm que estar ligadas à fé. Se você ora, você crê. Paulo diz aos Coríntios: aquilo que eu creio, eu falo. Aquilo que nós cremos, nós... Está lá, acho que é 1 de Coríntios ou 2 de Coríntios 4. 2 de Coríntios. Eu acho que é. 2 de Coríntios. 4:13. 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso chorei, meditei. Não, por isso falei. Diga: eu creio e eu falo. Então fala. Por que a gente vai gritar, pedir socorro às pessoas? Me ajude, me socorre, quebra esse galho para mim. Por isso o que falei, para trás, mas atravessou, passou rápido. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso
também falamos. Você crê? Você fala porque você crê? Ou você fala porque eu estou falando para você falar? Fala sim, irmão, fala aí. Eu falo porque eu creio. Fala, eu falo porque eu creio. Diga, eu creio em Jesus. Diga, Ele é poderoso. Volte lá para o livro de Atos. Atos 2, vamos para o 2 agora, capítulo. O versos, nós estamos vendo aqui como é a igreja, né? 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E eles eram perseverantes aonde? No partir do pão, na ceia, né? E também aonde? Nas orações. Deixa aqui na oração. Nas orações. Vou lhes, para a gente terminar, para você não ficar iludido, né? Tem situações que Papai Deus vai nos livrar, mas terá situações que teremos que passar. Então, quando você estiver vivendo uma situação difícil, Deus permite de ver os seus filhos vivendo em momentos difíceis, sabe por quê? Ele quer mostrar que Ele está com você. E a única forma de alguém acreditar que tem uma companhia espiritual protetora maior do que qualquer segurança do BOP, né? Como o pastor falou, meu segurança do BOP, tenho 5. Eu só tenho um. Não é do BOP, né? É celestial. Eu só tenho um. Você tem ele? Ele está pagando um dinheirão para os caras. A gente não paga nada, né? A gente só crê em Deus. E ele diz que eles são pastores, né? São pastores. Então diz que havia comunhão, havia partido do pão, havia orações. Então, repetindo, você e eu viveremos situações que Papai Deus não vai nos livrar. Não murmure. Não murmure. Não diga, eu sou cristão há tantos anos, dou dízimo, Senhor, dou oferta, Senhor, participo das campanhas, das correntes, que fala aí o povo, vamos falar isso lá fora. Por que isto, por que aquilo? Então, Tiago, o apóstolo de Jesus Cristo, o que aconteceu com ele? Morreu a espada. E Pedro, o que aconteceu com Pedro? Foi livrado, mas não morreu também? Morreu. Então, tem situações que Deus vai nos livrar. Se lembra aquela passagem da estátua, né? Que foi levantada para Nabucodonosor, e o rei falou, garotada, ajoelha aí, eu gosto tanto de Daniel e de vocês, não queria que vocês morressem. Ele falou, olha, rei, isso que é gente de Deus, irmão. Encarar o sistema, encarar a morte. Sabe que no momento que ele falou, olha, vou dar uma oportunidade para vocês, joelha junto com os outros. Ali tinha um monte de judeu, um monte de gente de Deus lá, que fez o quê? Se curvaram. 3 homens, diz que eles não se curvaram. Até aquele dia ali, Deus era tratado 30% de credibilidade naquele reino ali, 30, 40. Depois daquele dia, houve um decreto dado pelo rei. Não existe Deus maior do que o Deus de Israel. Sabe por causa de quê? Por causa de 3 homens que acreditaram no livramento de Deus. Eles falaram assim, ó Deus, ó rei, se você quiser nos matar, pode matar. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Está escrito lá em Daniel, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Saiba, rei, que nós não vamos adorar a tua estátua. Irmão, vou te falar com sinceridade,
se houver uma perseguição no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, vai cantar até aquela música, vai até ressuscitar aquele cantor popular que cantava: se gritar, pegar ladrão, não fica um irmão. Se levantar a perseguição na nossa nação, meu amigão, vou te dizer, vai contar nos dedos quem não vai se dobrar diante de Baal, diante do Deus desse século, Mamon. As pessoas já estão curvadas a Mamon. As pessoas querem servir a dois senhores ao mesmo tempo. Você vai amar um, vai desprezar o outro. Tá lá, irmã? Olha lá. Nossa equipe é assim, ó. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Depois desse dia, Deus foi considerado ali como o único Deus verdadeiro. Então, às vezes, as pessoas só vão reconhecer Deus através de uma atitude nossa de fé diante das situações da vida. Quando você estiver no meio de desespero, você que dorme como Pedro dormia na prisão, você vai se levantar com equilíbrio, vai falar: Deus tem o controle, para a vida ou para a morte, Deus tem o controle. Então, nenhum de nós que conhecemos o Senhor vamos viver mais desesperado com as situações dessa terra. Deus, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Amém? Amém. Assim seja, assim disse o Senhor, assim disse a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Fica de pé, sim.